Nesse vídeo eu quero falar sobre tudo que eu faria diferente se eu tivesse 20 anos hoje. Estou próximo de completar 40 anos, então há 20 anos atrás, se eu tivesse tomado essas decisões, certamente o meu grau de conhecimento, as minhas experiências e também o que eu teria facilitado a minha vida é imensurável. Mas para você que está hoje na condição de tomar algumas atitudes ainda mais jovem, eu te aconselho demais a assistir esse vídeo até o final, porque eu elenquei aqui 2, 4, 6, 8 pontos que podem mudar o rumo da tua vida. E eu já espero que você esteja gostando dos conteúdos, dos vídeos que eu tenho feito, e aproveita para se inscrever no canal, compartilha com os amigos, deixa aqui teu comentário, que isso vai ser bem legal para eu entender qual é a tua visão sobre cada ponto aqui. Primeiro deles, eu teria mais tempo de leitura. Eu me dedicaria mais a ler livros, conhecer mais autores, obras que pudessem fazer com que eu me tornasse mais inteligente, conhecedor de vários assuntos, e eu negligenciei muito a leitura. Eu sempre achava algo enfadonho e buscava outras formas de preencher o meu dia, e isso foi passando, sabe aquela coisa de, futuramente eu me dedico à leitura, esse futuro chegou, hoje eu leio bastante. Esse ano, nós estamos em maio de 2026, eu estou no meu 6º livro. Então, assim, eu passei a ser um leitor muito mais assíduo. E eu recomendo demais que você leia, principalmente agora. Talvez seja até mais difícil do que na minha época, por conta das redes sociais, das distrações que a gente tem. É um desafio maior que você vai ter para manter a leitura ali como um hábito na tua vida. Segundo, eu já teria começado a praticar a corrida, que hoje é algo que eu faço bastante. Gosto demais. Se eu não for correr, tem dia que eu não vou correr, assim, já me dá uma sensação ruim, porque passou a ser uma atividade muito prazerosa para mim. Eu não corro grandes distâncias, eu costumo fazer ali 5, 6 quilômetros por dia, mas fazem uma grande diferença no meu humor, no meu condicionamento físico, naquilo que eu almejo como saúde, e a corrida, ela realmente é transformadora. Não é à toa que, ao longo desses últimos anos, muitas pessoas acabaram aderindo à corrida, por uma questão social, pelas provas que tem, que são bem legais. Eu esse ano vou começar a participar de algumas, então a corrida certamente eu já teria adotado há bastante tempo. Eu também, terceiro ponto, me dedicaria mais ao inglês. Acredito que, assim como a leitura, o inglês eu fui deixando. Hoje eu já tenho uma base ali de inglês, mas ainda carece de mais fluência. E certamente, se eu tivesse levado a sério o inglês quando mais novo, teria sido muito mais fácil. Fiz cursos de inglês, tentei, mas não me dedicava. A verdade é essa, eu fazia de qualquer jeito. Então, acreditava que isso não era tão importante, e nós sabemos que hoje, para qualquer profissão, para qualquer área, o inglês é fundamental. Quarto, alimentação. Quantas vezes eu falei que ia mudar e não mudei? Pagava nutricionista e vinha ali todo aquele plano e não executava. A alimentação, mais do que a atividade física, eu considero hoje em dia, ela é tudo, é o que norteia tudo. Se você se alimenta bem, se você tem controle, o autocontrole com a comida, se você não exagera, não tem excessos com doces, com massas, com bebida, você acaba mostrando que você é uma pessoa que sabe lidar com várias outras questões da tua vida. Eu entendo que a alimentação, ela é uma porta que faz com que a gente identifique muitos dos comportamentos das pessoas. Se você não consegue dar um não para uma batata frita, para um refrigerante, do que você é capaz? E a gente diz assim, mas não dá para comparar.
pior que dá. Porque quando uma pessoa tem uma vulnerabilidade com relação à alimentação, a gente percebe que isso potencializa, transborda para outras questões da vida dela também. Então, o treino, a corrida e a alimentação, essa junção fizeram a minha saúde ser transformada completamente. Então, alimentação. Procure um profissional e não só procure, como esteja disposto a realmente fazer algumas mudanças. Quinto, eu teria começado a gravar vídeos no YouTube bem mais cedo. E isso não quer dizer que o que eu faço e ter começado já mais tarde não esteja valendo a pena, vale muito a pena. Mas a minha comunicação, ter criatividade para assuntos, para conteúdos, eu já teria conquistado muito mais coisas, alcançado uma comunicação muito melhor se eu tivesse praticado isso há mais tempo. Porque não é fácil você ligar uma câmera e começar a falar. Então, assim, eu estou sozinho nessa sala, mas entendo que nesse momento eu estou falando com muitas pessoas que estão ali por trás das câmeras, por trás dos meus vídeos. E o quanto esse laboratório chamado YouTube facilita com que a gente desenvolva várias habilidades, principalmente a comunicação, mas também de vencer a timidez, o medo, saber lidar com críticas, e a gente não percebe o poder que isso tem. Então, vídeos no YouTube já estaria gravando há muito mais tempo. Sexto, eu teria me dedicado muito mais à leitura da Bíblia quando mais novo. A gente acha que a gente é imortal, que vamos viver 100 anos, 120 anos, e que a gente só vai se dedicar a Deus quando a gente estiver mais velho. Que não é para agora. Jovem é para aproveitar a vida. Mas o quanto nos últimos anos, né, posso dizer aí nos últimos 10 anos, até menos, talvez 5 anos, eu realmente me dediquei à palavra de Deus, realmente me dediquei à Bíblia, a entender melhor sobre Jesus, sobre Deus, sobre tudo aquilo, todos os propósitos que Deus tem para a minha vida. E a Bíblia norteia, é a base, é o meu manual de fé e prática como cristão que sou. Então, certamente, teria já, desde mais novo, me dedicado à Bíblia. E, certamente, se eu tivesse feito isso, eu teria mais maturidade, saberia fazer melhores escolhas. Mas, enfim, antes tarde do que nunca. Sétimo, planejaria melhor o meu dia. Sabe aquela coisa de você acordar e deixa a vida me levar? Vou vendo aí o que eu vou fazer. Vão surgir alguns convites, eu vou resolver se aceito ou não. E há muito tempo que eu já não faço mais isso. Eu tenho um dia planejado. Óbvio que algumas exceções, algumas circunstâncias fazem a gente mudar, e tudo bem. Mas você ter ali um norte, ter uma trilha para seguir, um cronograma, isso faz você conquistar muitas coisas na vida. Então eu tenho meu caderninho onde eu coloco, preciso ter 20 minutos de leitura, preciso estudar 20 minutos de inglês, preciso correr, ir para academia, ter o meu devocional, acordar a tal hora. Eu tenho essa organização me ajuda demais a no outro dia executar. Eu sempre faço um planejamento semanal, mas tem também o meu planejamento diário, para que as coisas não fiquem muito dispersas. Então eu olho para o meu dia seguinte e penso, eu posso fazer isso aqui, eu vou me programar para fazer, às vezes consigo completar 100%, às vezes 70%, 80%, mas eu estou sempre ali tentando dar o checklist da minha agenda para aquele dia. Então, certamente planejaria melhor o meu dia. Por último, essa pode ser um pouco polêmica, mas eu confesso que eu assistiria menos futebol. Uma partida de futebol tem 1h30 a 2 horas de duração, se considerar ali os acréscimos, intervalo e tudo mais. Olha o tempo que a gente gasta com isso, que a gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Rafael, mas é lazer, é entretenimento. Eu não disse que não assistiria futebol, porque eu gosto muito, mas assistiria menos. Não precisa estar assistindo várias partidas, saindo para barzinho para assistir jogo todo final de semana.
A gente pode ali se privar de algumas coisas, fazer algumas renúncias em prol de ter mais tempo para algo que seja mais produtivo, mais útil, que gere mais desenvolvimento e que o futebol não dá. A verdade é essa. A gente vai ali consumindo um conteúdo que, no fundo, é irrelevante, mas que a gente dá uma grande relevância, um grande valor quando a gente gosta. Então eu reduziria esse meu tempo, entre aspas, dedicado ao futebol. Não só gostava de jogar, mas gostava muito de assistir. Gosto até hoje, mas de uma forma muito mais equilibrada, sensata e com mais lucidez do quando eu devo ou não assistir. Às vezes eu prefiro ir descansar, às vezes eu prefiro ter alguma programação com a família, do que estar assistindo futebol. Não entra como uma prioridade como entrava no passado. Então tá aí, 8 reflexões que eu mudaria se eu estivesse hoje com 20 anos. Porque se isso fizer sentido para você, lá na frente você pode me agradecer. Aqueles ali, ou pelo menos alguns dos 8 aqui que eu falei para vocês, podem gerar grandes mudanças, atitudes e também fazer você ter melhores escolhas quando a vida for convidativa para você desviar o teu foco. Tá bem? Forte abraço e até o próximo vídeo.